A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, passando para deixar uma palavra ao meu e ao seu coração. A palavra de hoje eu quero falar sobre Neemias, um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém e ajudou na restauração, junto com Esdras, restauração espiritual do povo de Israel. Neemias ele foi levado cativo por Nabucodonosor, depois a Babilônia perde para os persas e Neemias ele começa a servir como copeiro na casa do rei Artaxerxes. Neemias ele recebe informação a respeito do povo de Israel por um dos seus irmãos, Anani. Ele pergunta como é que está o povo de Israel e Anani traz a resposta falando que o povo está em desprezo, o povo ele está em miséria, o povo ele está entristecido. Os muros estão fendidos, destruídos e as portas estão queimadas. Neemias ele sente a dor, a necessidade, a miséria daquele povo. Ele estando no palácio, ele poderia ficar tranquilo, porém ele se entristece e ele vai orar a Deus. Nós, como Neemias, temos que orar, ver a necessidade dos povos, das pessoas e orar intercedendo. Ele fala: Senhor, lembra das promessas que o Senhor fez ao teu servo Moisés, lembra da sua aliança, lembra, Senhor, olha para nós, olha para o teu povo, que seus ouvidos estejam atentos a ouvir a oração, o clamor do teu servo. Ele jejua, ele ora, e a Bíblia fala que depois de um tempo ele vai servir o rei vinho, e o rei percebe que ele estava triste. A palavra do Senhor fala: Neemias esteve triste como nunca teve antes. E o rei percebe e pergunta: por que é que você está triste? Por que é que está o seu semblante assim? E ele vai: viva o Senhor para sempre. Como não estaria eu triste vendo a cidade de meus pais destruída, o sepulcro onde meu pai está enterrado destruído, tudo desolado? Como não estaria triste eu? E o rei fala: declara o que é que você quer. Neemias ele ora, jejua e ele vai e pede ao rei que o rei conceda permissão para que ele possa restaurar os muros de Jerusalém. Neemias ele consegue essa permissão, consegue cartas para que pudesse passar sem ser atormentado, consegue também madeira para que reconstruísse os muros e consegue soldados para ir com ele. Neemias ele vai, ele anda em Jerusalém, ele vê o que está precisando e ele começa a empreitada. E assim como eu e você, Neemias ele também sofre perseguições, sofre obstáculos, desafios, inimigos internos e inimigos externos. Ele tem que receber opressão de Sanbalate, Tobias e Gesem. Ele vê os seus inimigos o afligir, o oprimir. Ele sofre acusações, traições. Ele tem diversos desafios, escárnios. Ele tem difamação, porém ele persevera no seu propósito, reconstruir os muros. Quando os seus inimigos percebem que os muros estão já terminados, ele envia carta para Neemias falando: os muros já estão terminados, então só desce até nós que nós vamos congregar juntos nos vales de Onom e nas aldeias. E Neemias ele responde, e essa resposta eu queria dividir com os irmãos: como eu, fazendo uma tão grande obra, eu não posso parar, eu não posso descer até vocês, porque eu cessaria essa obra para deixá-la para que fosse convosco. Neemias ele tinha uma vida intencional, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo e ele perseverou até que o seu objetivo fosse cumprido. Em 52 dias ele termina a reconstrução dos muros de Israel. Depois ele ajuda Esdras na restauração espiritual. Neemias ele tinha um propósito e assim a minha e a sua vida, nós temos um propósito, estamos numa mesma caminhada, com o mesmo objetivo, chegarmos ao céu e alcançarmos vida para ser salva pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós ficamos com esse propósito, que nós não venhamos a nos abalar por problemas, circunstâncias e diversidade, que nós venhamos lembrar que aquele que começou a obra, boa obra em nós, é fiel para terminar. O que os nossos olhos não viram, nosso ouvido não ouviu e nem desceu ao nosso coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Que Cristo, Deus em Cristo possa vos abençoar e nos dar uma quarta-feira abençoada. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.